Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Vocês já se perguntaram aonde estão? Cada um de nós individualmente já perguntou-se aonde está? E aqui eu não estou falando fisicamente, aonde você está, geograficamente, não estou falando de coordenadas do globo. Estou falando aonde estamos na vida, nessa jornada que Deus nos permite estarmos aqui na Terra, executando algumas experiências para aprendizado. Aonde estamos? Se temos que definir um caminho, objetivos de vida, um rumo a seguir, precisamos saber aonde queremos chegar. E conversamos sobre destino no nosso encontro anterior. Nós falamos a respeito do nosso destino, nossos objetivos de vida. Qual é o nosso ponto de chegada? Levando em conta, evidentemente, alguns ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz: vós sois deuses, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, deixai brilhar a vossa luz, podereis fazer o que faço e até mais. Jesus está sinalizando qual deve ser o nosso objetivo. Então, o nosso ponto de partida é esta sinalização de Jesus. E se temos que ser perfeitos como nosso Pai Celestial é, ou seja, caminharmos quais filhos pródigos na direção de Deus, esse é o nosso objetivo. Agora, para definirmos o caminho, o rumo a seguir, precisamos saber aonde estamos. Onde nós estamos nessa jornada? Nesse processo de conquistar aquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. Aonde estamos nesse processo? Como é que está a nossa caminhada? E aí, nós precisamos refletir na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, ao concluir a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele nos dá o caminho teórico, que são as leis morais, para chegarmos ao nosso destino, ele pergunta: qual meio prático tem o homem para modificar-se nesta vida? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É necessário o autoconhecimento para sabermos aonde estamos nessa jornada evolutiva para chegarmos na direção de Deus. Qual é o nosso momento? Autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que trava contra suas imperfeições, lembrando sempre que estou interpretando. O texto nos traz palavras diversas, mas o sentido é este. Pela luta que trava contra suas próprias imperfeições. Então, se o convite é travar uma luta contra as imperfeições, para que eu caminhe na direção da perfeição, eu preciso me conhecer. Por isso a pergunta de Kardec: qual o meio prático? E aqui a sutileza da pergunta. Quando estudarmos a obra de Kardec, a doutrina espírita, nós temos que observar as considerações e principalmente as perguntas do codificador. Muitas vezes nós vamos direto à resposta e não observamos o detalhe da pergunta. Qual o meio prático? Porque o teórico ele acabara de dar as leis morais. Agora, cumprir as leis, como fazer para cumprir as leis? Um meio prático ele está questionando. E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Mas o codificador não está satisfeito com a resposta. E refaz a pergunta sem renumerar. Que eu tenho que me conhecer, eu sei. Mas como fazer para me conhecer? E aí nós temos a resposta maravilhosa do Espírito Santo Agostinho. Um dos principais colaboradores, enquanto espíritos colaboradores na codificação espírita, já que a obra é dos espíritos, um dos principais colaboradores na codificação espírita. Santo Agostinho vai nos trazer uma resposta maravilhosa. E começa dizendo: fazei como eu fazia quando estava entre vós. E retorno a frisar que estou interpretando. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente fazia um balanço do meu dia, analisando como foi o meu dia. O que eu fiz de bom, que evidentemente tenho que continuar fazendo. O que eu fiz de errado, que preciso modificar. O que eu fiz contra meu próximo, que preciso corrigir. E prossegue Santo Agostinho, nos sugerindo ouvir um pouco as pessoas com quem convivemos, porque elas, via de regra, nos mostram quem somos. Mas manda tomar um certo cuidado.
não ouçamos muitos amigos, porque estes são generosos, são amigos, passam a mão por cima das nossas falhas, dos nossos equívocos. Ouçamos os inimigos, porque estes, tirando os excessos, normalmente são o espelho daquilo que somos. Então, um convite ao autoconhecimento, de várias formas, nos propõe Santo Agostinho, mas nos convida especialmente para nos observarmos diariamente. O convite é diário. E aí perguntamos, por que diário? Por que não anual? Ficaria mais fácil. Nós fazemos talvez isso anualmente. Natal, quando as energias, dezembro, quando as energias pela comemoração do aniversário de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, no dezembro nós estamos com as energias mais afloradas, as boas energias, os sentimentos mais aflorados. Então a gente faz uma reflexão sobre a vida, sobre nós. Mas quantas coisas nós lembramos dos nossos atos do ano que passou? Se pensarmos em 100 atitudes tomadas durante o ano, nós não lembraremos de 2%, provavelmente. Então, fazer durante o ano, esqueceremos a metade e não tomaremos os cuidados necessários com os detalhes. Fazendo mensalmente, vai pela mesma linha. Semanalmente, talvez a gente lembre um pouco mais, mas diariamente nos convida Santo Agostinho. Antes de dormirmos, fazermos uma reflexão sobre o nosso dia, para que a gente analise como foi o nosso dia. Quais as mudanças precisamos empreender, para que a gente possa efetivamente se conhecer. Através das nossas ações, do nosso comportamento no dia a dia, nós podemos nos conhecer. Mas também fazer diariamente é um convite para atendermos uma proposta de Jesus. Jesus nos diz: quem não é fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Então é preciso que analisemos as pequenas coisas. Nós observamos muitas vezes os problemas do mundo. Queremos mudar o mundo. E às vezes até dizemos, se a gente estivesse na presidência da República, ou se fosse um ministro de Estado, faríamos diferentes. Será? Jesus nos diz, quem não for fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Reclamamos da corrupção, hoje está muito em voga reclamarmos da corrupção e coisas desse gênero. Mas se estivéssemos lá, quem garante que não corromper-se-ia? Quem pode afirmar que não faria? Pouca gente pode afirmar. Aqueles que já foram, que já assumiram cargos e não se corromperam. Porque aqueles que ainda não assumiram não podem afirmar. Nós só podemos afirmar que cumprimos de determinada maneira aquilo que já temos experiência. Mas, já que não podemos fazer, não somos ministros de Estado, não somos presidentes de república, podemos nos analisar nas pequenas coisas, como nos propõe Santo Agostinho. Quem não é fiel nas pequenas, não será nas grandes. Então, se cumpriríamos nas grandes coisas, podemos analisar nas pequenas. Podemos nos analisar no trânsito, por exemplo. Como é que nos comportamos? Podemos nos analisar no ambiente familiar. Somos democráticos ou déspotas? Reclamamos que as ruas estão sujas, mal cuidadas, mas alguém jogou lixo na rua. Reclamamos do prefeito, reclamamos uma série de questões. Mas quem fez isso? Precisamos analisar os nossos atos. São atos pequenos, de dia a dia, que mostram quem somos. Como é que nos comportamos quando alguém nos dá troco maior no caixa de um supermercado, de uma loja? Devolvemos? Quando alguém perde alguma coisa, a gente devolve? No trânsito, quando o semáforo fica amarelo, a gente tira o pé ou acelera? Se não conseguimos ser honestos nestas pequenas coisas, como podemos afirmar que seremos honestos nas grandes? Jesus, brilhantemente, nos assevera: quem não é fiel nas pequenas, não será nas grandes. Então, a proposta de Santo Agostinho é que nos analisemos diariamente nas pequenas coisas, para que a gente vá fazendo as mudanças diárias. Tem uma obra muito interessante
de Will Owen, autor, que ele propõe uma prática para que vençamos um dos nossos principais defeitos. Pare de reclamar. E ele propõe que repitamos 21 dias consecutivos o cuidado de não cometermos nenhum tipo de reclamação. Mas ao estarmos lá em alguns dias cumpridos de não reclamarmos e percebemos que reclamamos de alguma coisa, temos que recomeçar a contagem, porque só vira hábito aquilo que é feito 21 dias consecutivos. Pela experiência do autor, ele diz que quem se propõe a fazer o exercício leva, em média, 8 meses para conseguir cumprir. Este que é um simples, mas às vezes complicador de nossas vidas, que é o hábito de reclamar. Mas também podemos fazer o exemplo, seguir este exemplo, de parar de reclamar durante 21 dias em outras atividades. Não jogar lixo na rua durante 21 dias consecutivos. Não sermos agressivos com ninguém durante 21 dias consecutivos. Não cruzarmos um sinal vermelho durante 21 dias consecutivos. Não reclamarmos no trânsito durante 21 dias consecutivos. E assim por diante. Podemos pegar esse exemplo da reclamação, essa proposta de Will Owen, no livro citado, Pare de Reclamar. Ele tem um subtítulo, E Aproveite as Coisas Boas da Vida. Podemos aproveitar esta orientação em todas as nossas experiências na vida. Ao analisarmos, conforme nos propõe Santo Agostinho, para diariamente as nossas ações, podemos exercitar cada uma delas a correção durante 21 dias consecutivos, para que, cumprindo uma proposta dos estudiosos da psique, que dizem que aquilo que a gente faz 21 dias consecutivos vira hábito. Então, que façamos virar hábito esta proposta de Santo Agostinho em cada um dos detalhes das nossas vidas, para colocarmos em prática a proposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho, o espírito mais importante, me parece, pela sabedoria divina, de nos trazer essa resposta. Por quê? Porque é o espírito que vivenciou a experiência de uma transformação. Santo Agostinho, até a meia-idade, fora o que poderíamos dizer confuso em relação à vida, para não dizermos até perdido em relação à vida. Mas lá pela meia-idade, ele resolveu colocar em prática o Evangelho de Jesus. E deu no que deu. Após a meia-idade, ele, colocando em prática o Evangelho de Jesus, conseguiu virar Santo Agostinho. Com certeza, poderá dar certo para nós, se colocarmos também em prática em nossas vidas esta proposta de Santo Agostinho. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Santo Agostinho, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo. O último item nos traz um pequeno resumo da biografia de Santo Agostinho. Mas, se quiser aprofundar um pouquinho mais, leia o livro Confissões, do próprio Santo Agostinho, uma obra maravilhosa. E assim estaremos aceitando a proposta e o convite deste que foi um espírito, quando encarnado, grande colaborador do Evangelho de Jesus, e fez a sua transformação a partir da meia-idade. Temos muitos recursos à nossa disposição para o autoconhecimento, para saber aonde estamos nessa jornada terrena, e aí sim, a partir do momento que sabemos aonde estamos, poderemos, sabendo aonde queremos chegar, porque qualquer caminho a ser escolhido depende do destino a ser objeto da nossa caminhada, da nossa jornada, e o ponto de partida. O caminho, então, pode ser definido. E o caminho a seguir, sabendo onde estamos e qual o nosso destino, sabendo onde estamos pelo autoconhecimento e qual o nosso destino, conforme a proposta de Jesus, aí poderemos definir o caminho. Mas o caminho fica para o nosso próximo encontro. Então, continuemos assistindo o Espiritismo em Palavras Simples. A nossa programação prossegue.